Nesse vídeo eu vou te mostrar que qualquer pessoa consegue criar uma automação do zero utilizando o N8N, sem precisar ter muito conhecimento técnico. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Eu estou num processo de contratação onde eu estou de PJ de 6 empresas, então eu preciso multiplicar, graças a Deus, sou muito feliz com isso. E nesse processo de contratação, eu optei por ensinar pessoas do zero, pessoas de confiança do zero. E o que me surpreendeu foi a reação dessas pessoas ao descobrir que a automação não é tão difícil quanto elas pensavam. Foi unânime. Todo mundo teve a mesma percepção de que achava que a automação era mais difícil do que realmente é. Eu não sei se tem a ver com a didática ou outras coisas, enfim. O que eu quero te mostrar é como fazer algumas automações sem ter toda essa parte técnica aí. Claro, ignora essa imagem aqui, que é justamente para chamar a atenção da galera para clicar no vídeo. Isso não nego, justamente. Não quero dizer que ninguém seja burro ou algo assim, mas eu literalmente quero falar que qualquer pessoa consegue, né? Sem ter muito conhecimento técnico. Inclusive, até fazer essas imagens de capa de vídeo, qualquer um consegue. E eu utilizei aqui o próprio ChatGPT, né? Então, é basicamente se pedir que ele vai gerando aí. Estou aqui na tela da principal ferramenta de automação dos últimos tempos, que é o N8N. Provavelmente você pode ter ouvido falar sobre ele ou nunca ouviu falar. De qualquer maneira, nesse vídeo eu não vou entrar na parte mais difícil, que seria instalar o N8N e configurar as credenciais, que seriam basicamente as senhas dos seus aplicativos. Mas se você quiser que eu faça um vídeo exclusivo sobre como instalar o N8N e outras ferramentas de automação, ferramentas para envio de mensagem no WhatsApp, você comenta nesse vídeo. Comenta, João, eu quero, que aí eu faço um próximo vídeo mais dedicado. E como você percebeu, eu falei que é mais difícil instalar propriamente as ferramentas do que você utilizá-la. E eu vou te mostrar agora na prática. Essa é a interface gráfica. Quando você instala o N8N, você não vai ter nenhum fluxo. No canto superior direito, a gente já tem o nosso botão de criar workflow. E o que seria um workflow? Vamos clicar em criar. Seria basicamente a sua automação, o seu fluxo de trabalho. Ao clicar em criar, você se depara com essa tela aqui vazia, sem nada. E ele já faz uma recomendação. Add the first step, ou seja, adicione o primeiro passo. Então, todas as automações têm o primeiro passo, que é o que a gente chama de gatilho, ou seja, acionador. O que vai fazer a sua automação prosseguir e funcionar. Eu vou clicar aqui e ele vai me dar algumas opções de ferramentas que acionam, de triggers, propriamente dito, no termo técnico, mas trigger basicamente é o que aciona a automação. Aqui a gente tem o schedule, que seria esse ícone de reloginho, que é o que a gente vai utilizar nessa aula, e também iremos utilizar esse aqui. O schedule, que é o reloginho, ele faz a sua automação funcionar a partir de um momento programado ali que você coloca, ou seja, um horário específico. Então, eu quero que todos os dias 10 às 10h30 da manhã aconteça algo. Por que eu falo aconteça algo? Porque já desmistificando as automações, elas são compostas por bloquinhos, onde cada bloquinho vai fazer alguma coisa específica. A gente não tem um bloquinho que faça tudo, infelizmente. Então a gente vai construindo, realmente fazendo a construção de uma automação. Esses são os mais comuns e a gente vai começar por esse aqui, o reloginho. Então eu só vou clicar nele. Ao clicar, você vai se deparar com essa tela aqui. Pode ver que o N8N, por padrão, ele vem todo em inglês. E normalmente você vai mexer com ele em inglês. Mas eu vou te explicar facilmente, que você já vai entender. Esse reloginho, a gente consegue programar um horário. Então eu quero que todos os meses, quantas vezes por mês? Uma vez por mês, em que dia? Todo dia 10 do mês, em que horário? Às 11 da manhã, ou melhor, 11h30 da manhã. Então aqui a gente já configurou o nosso primeiro passo da automação, o nosso acionador. Sem ele, a automação não funciona. Vamos supor que todos os meses, uma vez por mês, todo dia 10 desse mês, às 11h30 da manhã, o que vai acontecer? A gente vai para o nosso próximo passo da automação. Então eu vou fechar esta tela aqui. Para você fechar é muito simples. Maneira mais tradicional aí é você clicar nesse espaço em cinza aqui, mais claro, esse espaço vazio. Cliquei, automaticamente já fechei. Então, a gente já tem algo que acione a nossa automação. Todo dia 10 de cada mês, às 11h30 da manhã, o que vai acontecer? Vamos supor que eu tenha informações numa planilha do Google Sheets. Então, vamos supor que eu tenho uma planilha normal que eu utilize do Google Sheets, onde eu tenho informações nela, como nome de cliente, telefone, informações, por exemplo. Vamos supor que eu quero pegar essas informações da planilha e enviar mensagem para cada cliente ali no WhatsApp.
WhatsApp. É um uso bem comum. A gente vai vir em get, porque get é pegar. Então eu quero pegar as informações da planilha. Se eu quiser criar uma planilha, eu conseguiria criar aqui, deletar uma planilha, adicionar informações ali, deletar informações, tudo isso eu conseguiria fazer. Mas o que eu quero fazer é pegar informações, eu vou clicar aqui nesse get, de uma planilha já existente. João, aqui eu não tenho o N8N ainda e eu não tenho as credenciais. Como eu falei, se você quer que eu faça um vídeo ensinando a você colocar as credenciais, o que seriam essas credenciais? Seriam basicamente uma autorização, uma senha que os aplicativos e ferramentas te dão para que você consiga fazer automações, justamente para passar mais segurança. Aqui eu já configurei meu e-mail, então vai ficar um pouco mais fácil ainda. Depois que você configura, super mais fácil. Se você não tem o N8N e não tem credenciais, comenta aí no vídeo que eu vou fazer um vídeo ensinando a instalar o N8N em todas as ferramentas e tudo mais. Aqui a gente consegue escolher a nossa planilha. Então vamos supor que eu queira utilizar essa planilha aqui. E aqui na planilha a gente tem as páginas. Vamos supor que eu queira usar a página 1, até porque é a única que tem. Se eu der um play aqui, ele já vai puxar todas as informações da minha planilha. E aí eu já consigo utilizar elas ao decorrer da minha automação. Mas antes, eu só vou fazer um filtro. Por quê? Porque eu não quero puxar todas as informações nesse caso. Então eu venho aqui, né? Vou até deletar para vocês verem. Aqui a gente tem a opção filters e aqui, ó, não tem nenhum filtro. Eu vou clicar em adicionar. E qual filtro que eu quero? Eu quero que todos os dados da coluna telefone sejam iguais ao meu telefone. Por quê? Porque eu quero enviar mensagem só para mim. Mas seguindo essa lógica dos filtros, a gente poderia fazer qualquer filtro. Vamos supor que aqui essa coluna empresa tem a informação de dados pagos. Aqui, se eu quiser puxar todo mundo que pagou, suponha que eu tenho uma coluna na minha planilha onde tem informações de quem pagou. E aí, nessa planilha, está escrito pago nessa coluna, né? Então, essa empresa tá pago. E os que não pagaram, por exemplo, tá não. Se eu quiser puxar só as informações de quem tá como não na planilha, vamos assim, eu conseguiria filtrar. Mas não é esse filtro que eu quero. Então, para voltar, eu quero um telefone. Você não precisa fazer esse filtro, a não ser que você queira testar com algum número específico. E para fazer isso, eu vou testar com o meu número pessoal. Então, aqui a gente já pode testar passo. Test step. Cliquei. Se a gente configurou tudo certo, vai aparecer aqui, conforme eu configurei, tudo que o telefone é igual ao meu aqui. Então, eu tenho 7 itens. Na planilha eu tenho mais, só que como eu fiz esse filtro, apareceu só os que eu preciso aqui. Então, beleza. Como que tá funcionando a nossa automação até agora? Todos os dias 10 de cada mês, às 11h30 da manhã, o que que acontece? A gente pega informações da nossa planilha. Tá, João, mas o que que eu faço com essas informações? Aí que tá o próximo passo. E é assim que a gente vai compondo as automações, né? Então, eu quero que todos os dias 10 às 11h30 aconteça alguma coisa. O que? Eu quero que a gente busque informações da planilha e faça o que com essas informações? Eu quero enviar mensagem no WhatsApp, por exemplo. Um exemplo básico, bem comum. Eu quero enviar mensagem para cada cliente. O que que a gente vai colocar aqui? Um loop. Para quê? Ele basicamente já vem nessa configuração. Eu só clico nesse espaço em cinza aqui, ou clico em Back to Canva para configurar ele. Clico no sinal de mais sempre para configurar as coisas. Aqui eu digitei loop e eu selecionei esse item. Mas beleza. Por quê, João? Porque eu tenho 7 itens e eu não quero mandar mensagem para os 7 itens de uma vez no WhatsApp, para os 7 clientes, para os 7 contatos de uma vez no WhatsApp. Porque eu posso tomar um bloqueio. Imagina, claro, com 7 provavelmente não teria um bloqueio, mas se eu tiver 700, não tem como enviar 700 mensagens de uma vez. Então, a gente configura aqui para enviar o quê? De 1 em 1. E aqui eu não vou mexer, porque por padrão ele já vem de 1 em 1. Eu vou clicar aqui nesse espaço vazio de novo e vou fechar aqui. Vou deletar, porque esse bloquinho aqui, ele é replacement, ou seja, replique-me. Tipo, é só para você entender como que funciona. Vou deletar essa linha aqui. E agora a gente já tem o nosso primeiro bloquinho, o primeiro node, que ele tem duas opções, dois caminhos. O loop, então deixa eu só dar um zoom aqui. Para dar um zoom igual eu dei aqui, é só você clicar duas vezes aonde você quer dar zoom, com a setinha do mouse. Então eu quero dar um zoom aqui. Eu clico duas vezes. Para diminuir o zoom, você pode diminuir aqui, ó. Pode ser apertando um botão de menos no seu teclado, apertando um botão de mais, já vai dar zoom. E basicamente a gente tem o loop e o done. O que que seria cada coisa? O loop seria para ele manter uma ação repetitiva. Então, quando eu apertar play aqui, o que que acontece? Ele enviou para o loop, só que perceba que aqui a gente tem 7 itens, mas ele só enviou um item. Por quê? Ele enviaria a mensagem uma por cliente no WhatsApp. E é isso que a gente quer. Só que aqui, qual que seria o próximo passo? Colocar o WhatsApp. Então, para isso, eu vou colocar Evolution API, a termos de demonstração, que é a maneira mais fácil para você enviar mensagem no WhatsApp. Mas, normalmente, eu utilizo outros nodes, um chamado HTTP Request, só que já é algo mais avançado e não tem para que complicar se a gente pode facilitar. Evolution
Evolution API. Eu clico 2 vezes aqui e aqui eu tenho basicamente as minhas senhas, as minhas credenciais. E o que eu quero fazer? Qual recurso eu quero utilizar? Eu quero utilizar o recurso de mensagem. Mas na Evolution API eu posso fazer várias opções aqui. Eu posso enviar mensagem, eu posso fazer configurações de grupo. E o que seria API, basicamente? Seria uma forma de você se conectar a ferramentas sem precisar da interface gráfica dela, normalmente para fazer automações. Ou seja, se eu quero enviar mensagem para 1000 pessoas no WhatsApp e eu quero fazer isso de maneira automática, eu não vou precisar abrir o aplicativo do WhatsApp, ou seja, a interface gráfica dele. A gente pode fazer isso simplesmente através de API, ou seja, sem utilizar a interface gráfica dele. Então aqui eu vou escolher o recurso de mensagem e o que eu quero fazer? Eu quero enviar texto, mas perceba que eu posso enviar uma imagem no WhatsApp, posso enviar um vídeo para os meus clientes no WhatsApp, enviar áudio, enviar documento, enviar enquete, enviar contato, entre diversas funcionalidades. Mas eu quero a primeira aqui mesmo, enviar texto. Cliquei. João, o que é instância? Seria basicamente o nome que você configura no seu WhatsApp através da API. Na API a gente utiliza um nome ali, então pode ser o nome da sua empresa, por exemplo, o nome que você configurar na hora de criar o seu número ali na API do WhatsApp, que pode ficar pro vídeo de instalação, que aí eu já ensino como configurar também, e aí você comenta se você quer esse vídeo aí. Para quem eu quero enviar essas mensagens? Seria pro telefone do meu cliente. Então aqui eu puxei da planilha, eu tinha uma coluna com o número de telefone. O que eu posso fazer? Eu clico aqui, seguro e arrasto para o campo telefone. Automaticamente eu já tenho configurado o telefone. E qual vai ser a mensagem que eu quero enviar? Eu clico em Expression. Por que, João, você clicou em Expression? Porque a gente quer utilizar variáveis. O que seria variável? Seriam coisas que tenham variações. Por exemplo, o nome do cliente. Se você tem 10 clientes, provavelmente cada um vai ter um nome. Vai ter a variação do nome ali. Então, para utilizar variáveis, eu preciso deixar nesse modo aqui. Então, eu vou clicar nesse ícone aqui, só para a tela ficar maior, para você conseguir enxergar e digitar a mensagem. O que eu quero enviar para os meus clientes? Vamos supor que dia 10 seja o dia de cobrança, sei lá, de um aluguel que eu tenho. Olá, vírgula. E eu quero mandar com o nome da pessoa. Então, aqui na sua planilha, você vai ver onde fica o campo nome. Aqui no meu caso é agente. Então, eu vou arrastar, simplesmente clico e arrasto. E aqui a gente já colocou a primeira expressão de variável. Então, olá, Carlos. Aqui é onde a gente configura as variáveis e aqui é onde a gente vê como que fica essas variáveis. Então, aqui não vai para o seu WhatsApp assim, olá, JSON agente. Vai olá e o nome do cliente. Vou colocar um ponto de exclamação, vou apertar um Enter para ir para a linha de baixo e vou digitar pague meu aluguel agora. Ponto final, sem mais delongas, sem papinho, sem conversa fiada. E brincadeira, galera. Na hora você personaliza uma mensagem mais amigável para os seus clientes, mas basicamente seria isso. Vou clicar fechar aqui, clicar no espaço em cinza e aqui a gente ainda precisa de uma última configuração. Mas calma, eu vou te explicar porque talvez você precise, talvez você não precise. Repare que aqui as informações que chegam da minha planilha, algumas informações, a maioria delas tem o A, tem a letrinha A. Então aqui tem um A, aqui tem um A, aqui tem um A, aqui tem um A. Se você não estiver vendo nessa visualização, se você estiver vendo nessa ou nessa, você configura aqui, ó, esquema, que é essa primeira opção, que é onde você consegue arrastar as informações e tudo mais. Então, por exemplo, você percebe que o telefone, ele tá com um ícone de hashtag aqui. Só que aí a gente vai ter uma divergência na API do WhatsApp, porque ela não aceita números, por mais bizarro que pareça. Você quer enviar mensagem para um número, mas ela não aceita números, ela aceita texto. Então, em termos técnicos aqui, isso aqui seria um number, seria um número de telefone, isso aqui seria uma string, que seria texto. Só que, João, você arrastou o número aqui, ele tá normal. Só que a gente percebe que ele tem uma hashtagzinha aqui. O que eu faço para converter esse número nesse Azinho aqui? Eu simplesmente clico aqui no final da expressão, ó, eu tenho JSON e o nome da coluna da minha planilha. Eu coloco um ponto e coloco to string. Aqui você pode ver que já apareceu algumas opções, mas a que eu quero usar é to string. O que essa opção faz? Ela converte número para texto. Simples assim. Como eu preciso de um texto, basicamente eu já converti ele aqui. Aí beleza, eu já poderia enviar mensagem no WhatsApp, só fechar aqui? Poderia. Só que essa mensagem é só para um cliente e não é o que a gente quer. Por que ele vai só para um cliente? Porque o nosso loop, ele envia de um em um. Então aqui ele selecionou um cliente para a gente enviar, que foi só o primeiro. Então se a gente quiser conectar e enviar para vários clientes, percebe que a automação da esquerda para a direita, ela vai acionando. Só que aqui, depois que enviou a mensagem, eu não tenho mais nada. E o que eu precisaria fazer? Eu precisaria voltar e conectar
conectar aqui no loop, correto? Certo. Só que eu vou fazer o seguinte, vou clicar num X aqui, vou clicar no sinal de mais e vou colocar um delay ou wait. Por quê, João? Porque eu não quero que ele envie mensagens tudo de uma vez, assim, em sequência. Porque eu não quero correr o risco de ser bloqueado no WhatsApp. Aqui, eu vou programar, automaticamente ele já vem aqui o tempo de espera. 5 o quê? Segundos, minutos, horas, dias. Vou colocar para ele esperar 5 segundos. Então eu posso clicar no espaço em cinza para fechar. E aqui, sim, agora eu posso conectar isso ao meu loop. E basicamente a gente já tem uma automação aqui, ó. Eu cliquei nesse espaço só para ficar mais visualmente melhor. Então, João, você já tem automação, já? Eu cliquei aqui na lixeira para apagar as informações para a gente clicar testar. Mas a gente já tem automação. Para ela funcionar, como a gente programou todo dia 10 aqui, eu teria que ativar ela. E é muito simples, é só clicar aqui nesse ícone Activate Workflow. Eu vou clicar aqui e pronto. Automaticamente, quando você ativa, ele salva. Se aparecer alguma mensagem laranja na tela, você só clica naquele botãozinho ali, no botão que aparecer, e pronto. E a gente já tem uma automação, por incrível que pareça. O que ela faz? Vamos voltar só para explicar antes da gente testar e ver se está funcionando. Mas uma vez por mês, todo dia 10, às 11h30 da manhã, o que ela vai fazer? Ela vai buscar informações da nossa planilha, vai nos trazer uma por um e enviar mensagem no WhatsApp. Depois que ela enviar a mensagem no WhatsApp, ela espera 5 segundos e envia para o próximo cliente. Vamos testar isso? É só você clicar nesse botão Test Workflow. Cliquei testar, ele buscou as informações da planilha, pegou o primeiro cliente, enviou a mensagem. Esperou 5 segundos, buscou o segundo cliente. Está esperando mais 5 segundos, terceiro cliente. Mais 5 segundos, quarto cliente. 5 segundos, quinto cliente. E aqui, vou abrir o WhatsApp e você percebe que eu tô recebendo mensagem aqui, ó. Como eu tava testando, eu acho que ainda não carregou as mensagens. Aqui, ó. Como eu acabei de conectar o QR Code do WhatsApp, ele tá demorando para carregar. E provavelmente ele não vai mostrar a mensagem, mas foram enviadas e elas apareceriam aqui normal. Olá, Carlos, me pague, faz o Pix. Olá, João. Olá, que é João. Olá, Eduardo. Olá, Wellington. Ele aqui duplicou porque eu tinha duplicatas na minha planilha. E aí, aqui ele basicamente me enviou no WhatsApp. E a gente já tem a nossa primeira automação. Aqui no canto superior esquerdo, a gente pode colocar fluxo de pagamento. E pronto, a gente já tem a primeira automação. Legal, né? Mas, João, ok, a gente tem essa tecnologia agora das IAs, inteligência artificial. Como que eu posso utilizar inteligência artificial? Esse vídeo já tá um pouco comprido, mas eu vou continuar assim mesmo. Vamos no embalo. Como esse workflow para mim só foi um workflow de teste, eu vou selecionar todos esses nodes, comandear e vou deletar, porque eu não vou precisar deles. Mas se foi útil para você esse fluxo, deixa ele salvo aí e ele já vai aparecer aí na sua lista de workflows. Agora, vamos criar um agente para a gente conversar, uma IA. O que eu passo? Lembra que a gente criou um workflow ali? A mesma coisa. A gente vai adicionar o primeiro passo. E qual que vai ser esse? Por enquanto, a gente vai fazer para a gente enviar mensagem pelo próprio N8N mesmo. Mas a gente poderia configurar futuramente, se você tiver interesse, comenta aí, João, ensina como que eu recebo mensagem no WhatsApp, como eu envio mensagem no WhatsApp, como que eu converso e coloco o IA no WhatsApp, que aí eu posso fazer um vídeo mais detalhado, igual esse, passo a passo, mastigadinho ali, mostrando bloco por bloco, uma construção mesmo. E aí eu posso fazer um vídeo ensinando a configurar o WhatsApp e tudo mais. Fechou? Aqui, ó, a gente vai colocar on chat message. Ou seja, aqui ele criou essa opção aqui, eu posso clicar em cinza aqui para fechar, a gente não vai configurar nada. E o que acontece? Ele já abriu um botão aqui de Open Chat, aqui no canto inferior. Se eu clicar, eu já consigo enviar mensagens nesse chat. Então vou mandar um oi. Oi, chegou um oi. Ok, só que a gente ainda não configurou a automação. Ou seja, o que tem aqui? Quando eu receber uma mensagem, o fluxo vai acionar. Eu mandei um oi, ele ativou, correto? Deu tudo verdinho aqui. Porém, não aconteceu nada, porque a gente não configurou os próximos passos. A gente não construiu ainda bloquinho por bloquinho. Então eu vou configurar aqui, vou clicar no mais, e o que eu vou escolher? Essa primeira opção aqui do N8N, AI. Cliquei e eu vou escolher um agente de IA. Se você nunca ouviu falar desse termo, por favor, se inscreva no meu canal, porque esse é o termo mais falado dos últimos tempos, e é assim que você cria um agente de IA. Eu tô te ensinando isso de forma gratuita, mas eu posso te ensinar de maneira mais aprofundada ainda, então se inscreve aí no canal. A gente consegue fazer agentes autônomos que realmente façam
tarefas e tudo mais. Mas a termos demonstrativos, vou só explicar aqui, ó. Vou clicar em AI Agent e aqui, basicamente, o que aconteceu? Como eu tinha mandado um oi, ele automaticamente já pegou a mensagem do meu oi aqui. E beleza. Só que aqui eu vou fechar. Então, o que que a gente tem? A gente tem, sempre que a gente receber a mensagem, a gente joga para um AI Agent. Só que aí ele precisa de um pensamento. Por quê? A gente precisa colocar uma IA para gerar a resposta. Eu mandei o oi, mas não aconteceu nada, eu não recebi um retorno. E aí, por que que eu não recebi um retorno? Porque eu não coloquei o agente de IA. Aqui, ó, perceba aqui, a gente tem esse chat model, que é um item com asterisco, ou seja, um item obrigatório. Inclusive aqui, ó, problemas. Não tem o chat model conectado. O chat model seria um modelo de agente de inteligência artificial, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude, um desses modelos para pensar em uma resposta pra gente. Então eu vou colocar aqui, ó, cliquei em mais, e aqui a gente tem todos esses modelos nativos do N8N. Eu vou escolher o último, que é o modelo do ChatGPT, que é o mais comum. Eu cliquei e aqui, ó, já aparece alguns modelos. Então, o que que seria isso, João? Eu entro no ChatGPT, não tem tudo isso aí, não. Você tá ficando maluco. Quando a gente utiliza a API, a gente tem acesso a mais modelos mais inteligentes. Aqui, quanto mais para baixo o modelo, mais inteligente ele é. Quanto mais para cima, mais burrinho, digamos, ele seja. Então, eu vou escolher um meio termo, mas o que que interfere? Quanto mais para cima, mais barato, porém mais burro. Quanto mais para baixo, mais caro, porém mais inteligente. Isso vai de acordo com a sua empresa. Eu posso fazer um vídeo explicando sobre cursos e tudo mais, mas a termos de demonstração, eu vou utilizar o GPT 4.1 Mini. Por quê? Ele é um meio termo. Ele não é tão caro, mas ele não é burro. Então, já escolhi um modelo aqui. Se eu mandar mensagem no chat, só vou tirar o zoom aqui, ele já vai funcionar. Quer ver? Vou mandar um oi agora. Mandei um oi. O que que aconteceu? Ele mandou um oi pro chat GPT pensar numa resposta. Claro, eu já configurei as credenciais. Eu já falei, se você quiser um vídeo de configuração e tal, tranquilo. Mas é algo que você só configura uma vez e depois pode usar assim de maneira fácil. Mandei um oi. Ok. Oi, como posso ajudar você? E ele já me respondeu. E aqui eu já tenho o chat GPT funcionando. Quem foi o Neymar? Perguntei, ele respondeu. Ok, nossa, que incrível, João. Provavelmente é legal isso por si só, mas muito provavelmente você vai querer que ele responda conforme a sua empresa, correto? E aqui que tá a cereja do bolo. Eu vou te ensinar a fazer isso ainda nessa aula. Aqui em AI Agent, a gente clica 2 vezes para configurar. Então, ó, o que está acontecendo? Quando eu envio a mensagem, ele joga a mensagem que eu mandei aqui, ó, quem foi Neymar, e ele processa uma resposta. Neymar é um jogador de futebol brasileiro que nasceu em 1992. Ok, mas ele não vai responder nada sobre a minha empresa. Se eu quiser que ele responda coisas sobre a minha empresa, eu venho aqui, ADD Option, e eu clico em System Message. E aqui, automaticamente, ele já vem com esse prompt padrão. João, o que que é prompt? Prompt é o script, é o roteiro que a inteligência artificial vai seguir. E é isso que a gente vai criar. É aqui que você digita. Você é um assistente da empresa tal, especializado em fazer isso, isso e aquilo. Porém, eu não vou digitar tudo isso. O que que eu vou fazer? Eu vou aqui na Cloud. O que que é a Cloud? A Cloud é uma inteligência artificial que tem um plano gratuito dela. Então, você consegue fazer isso que eu vou fazer nesse vídeo. Tudo que eu fiz até agora, praticamente gratuito. Os únicos custos que eu tive foram alguns centavinhos ali da resposta da IA, mas, tipo, 0,00001 centavo foi o que a gente gastou. Então, praticamente de graça. E aqui no Cloud, o que que eu vou pedir? Vou pedir para ele fazer o prompt. Então, em termos de educação, termos educacionais, eu vou fazer um vídeo com um prompt genérico, né? E eu vou dar um exemplo aqui, que, por exemplo, eu tenho um cunhado que ele trabalha como personal trainer. Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu vou pedir para o Claude fazer um prompt para mim, para a gente ter um script para IA seguir, né? Então, eu vou colocar, crie um prompt para quê? Para um agente de IA do N8N. Por que que eu especifico a ferramenta? Porque aí ele já vai fazer um prompt específico e personalizado para você utilizar no N8N, né? Para um personal trainer responder os clientes dele no WhatsApp. Eu escrevi 2 linhas para capaz. Mas aqui é onde você vai colocar as informações da sua empresa. Endereço, telefone, nome da sua empresa, Instagram, o horário de funcionamento. Quanto mais informações você colocar aqui, melhor vai ser o prompt e mais certeiro vão ser as respostas da IA. Eu vou dar um Enter aqui e basicamente ele vai começar a gerar o prompt. Perceba que ele está digitando tudo isso aqui do zero, né? Então, hoje em dia, com as IAs, a gente consegue ter um tempo poupado aí, né? E, ó, repara que ele está sendo bem certeiro. Ele está até fazendo o fluxo de interação, que para mim seria a parte mais importante. Seria a parte que as pessoas conversariam no WhatsApp. Então, quando a pessoa mandar um oi no WhatsApp, o que que você quer que a IA faça? Primeiro passo. Olá, fulano. Sou da empresa tal. Em que
posso te ajudar, por exemplo. Olá, fulano, para que eu possa te ajudar melhor, me informa seu nome. Ou olá, fulano. Enfim, tudo isso você personaliza. Aqui é só para facilitar a sua vida, de você não ter que escrever tudo isso aqui que ele escreveu, né, na mão. Então, o que que eu faço? Canto superior direito, ele me deu um botão de copiar. Eu copio, volto no meu N8N e dou um Ctrl V. Eu colo o prompt. Vou clicar em Expression e vou colar o prompt. Aqui a gente tem algumas variáveis. Nome do personal. Vou colocar o meu nome só pra gente ter um nome, né? E, cara, só vou colocar o nome e vou fechar ali. Esse botão aqui, ele tá pequeno, né? Vou ver se dá um zoom, mas é um botão de resetar a conversa. Então, eu apaguei todo o histórico ali, eu vou mandar um oi. Só que tem um detalhe interessante. Se eu perguntar qualquer coisa, a IA, ela vai esquecer. Por quê? Porque ela não tem isso aqui, ó, memória. Então, vou adicionar e eu vou colocar uma Simple Memory. Claro, esse é só um exemplo para você usar a IA de uso interno. Agentes mais avançados, você não utiliza só 2 bloquinhos. Eu tenho o meu fluxo, que ele tem mais de 40 bloquinhos, só para responder os clientes no WhatsApp. Então, essa é a maneira só para você construir automações e criar agentes de IA de maneira fácil. Então, aqui eu coloquei uma memória, né? E aqui ele vai lembrar as últimas 10 conversas, as últimas 10 mensagens que eu tive com ele. Por padrão, ele vem 5, eu vou colocar 10 só pra gente testar. Cliquei em fechar e eu vou mandar um oi. Mandei um oi, o que que vai acontecer? A gente já tem uma resposta diferente. Percebe que ele já está respondendo de acordo com o nosso script. Olá, tudo bem com você? Aqui é o João, seu personal trainer. Como posso te ajudar hoje no seu treino? Basicamente, provavelmente isso aqui está no script. Vamos voltar aqui, clicar 2 vezes no AI Agent e aqui vamos achar a parte do script que ele está seguindo para fazer isso. Olha lá, fluxo de interação, saudação. Cumprimente o cliente pelo nome e mantenha um tom enérgico, né? Aqui ele tem um roteiro. Ele fez um roteiro meio genérico? Fez, mas a gente não escreveu nada até agora, né? Então, preciso de ajuda para montar uma dieta. Oi, fico feliz que esteja interessado em melhorar a sua alimentação. Isso faz toda a diferença no seu resultado. Perceba que ele está respondendo como se fosse um personal trainer. Agora a gente atribuiu a persona do nosso agente, né? A gente tem uma identidade. Sabe a Lu do Magalu? Ela não responde as informações do Magazine Luiza? Aqui seria a mesma coisa. O nosso personal trainer João responde as informações sobre treinos. Então, se você quer que ele responda as informações sobre a sua empresa, você coloca as informações da sua empresa. E é simples assim, pelo menos para uso interno, já dá para você testar, né? E é muito legal. Me conta, quero ficar forte. E aqui, basicamente, a gente já tem um exemplo. Pode ver que a IA está respondendo. Ótimo objetivo. Para ganhar força, o foco principal é uma alimentação e tal. Aqui vai algumas dicas. Se quiser, posso ajudar. Crie um cronograma alimentar para minha semana. A gente já tem um agente de IA que futuramente posso ensinar você a colocar no WhatsApp. Aqui a gente, em 50 minutos de aula, a gente já tem, né? Ó, entendo o seu interesse, porém não posso montar um cronograma personalizado pelo WhatsApp. Aqui, ó, a gente já percebeu alguns bugs. Então, essa é a maneira mais genérica de se fazer. Se eu quisesse, João, não gostei da resposta dele. Você clica aqui e o que que você pode fazer? Você pode editar manualmente. Então, por exemplo, eu quero que, sei lá, essa resposta aqui de bom dia seja diferente. Eu edito aqui, ou eu posso voltar na nossa IA e falar com ela. Poxa, quero que ele responda de tal maneira. E meio que você já entendeu como que funciona, tanto para criar automações, quanto para criar agentes de IA. E você viu que é muito simples. E claro, existem níveis, mas esse nível aqui, de você já ter um agente de IA e já ter uma automação funcional, já ajuda a maioria das empresas que não tem nada, muitas vezes. Você entende? Às vezes, o fato da empresa não ter uma planilha já é bizarro. Então, infelizmente, as empresas estão muito carentes em tecnologia, mas para você, pelo menos, fazer algumas automações ali e agilizar processos que, às vezes, todo dia 10, manualmente, você manda mensagem cliente por cliente para avisar que ele tem que te pagar. Cara, não faz isso, faz o que eu te mostrei nessa aula, tá ligado? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham curtido. Não me julguem pela capa do vídeo, ela realmente foi só para chamar a sua atenção, mas eu fico feliz a quem assistiu até o final. Espero que tenha te ajudado. Deus abençoe a todos vocês. Se inscreve no canal e comenta aí se você quer que eu ensine a instalar o N8N, a configurar as ferramentas. E é isso. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Tamo junto.